Olá, nas últimas eleições presidenciais em 2018, entramos com os dois pés no mundo da desinformação. Mais de 15 milhões de notícias falsas foram compartilhadas em redes sociais. E esse vale tudo virou preocupação de muita gente. Autoridades eleitorais, instituições do Estado e da sociedade trabalham para evitar que tudo se repita este ano. 8 plataformas e, em um outro momento, o Telegram, assinaram acordo com o TSE para tentar enfrentar e combater a desinformação. O Congresso também quer criar regras contra as fake news. O projeto de lei 2630 cria medidas para combater a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais, entre outras ações, proibindo contas falsas e robôs nos serviços de mensagem privadas que têm compartilhamento em massa, mas é entendido também como ameaça à liberdade de expressão e já conta com resistência na sua tramitação. Eu sou Josimar Paraíba e o Opinião Pernambuco está começando para falar do PL 2630, o projeto de lei das fake news e, claro, o que a nossa democracia perde com a desinformação. Quem está aqui com a gente é Heloísa Massaro, advogada e diretora do Internet Lab, um centro de pesquisa em Direito e Tecnologia. Seja bem-vinda, Heloísa. Obrigada, Josimar. É um prazer estar aqui hoje. Então, a gente começa pela origem de tudo. Qual foi a motivação para a criação desse projeto de lei 2630? Então, o PL 2630, que, enfim, inicialmente ele se chama, na verdade é o nome dele até hoje, né? A Lei Brasileira para a Liberdade, Responsabilidade e Transparência, ele começou a ser discutido lá em 2020, né? Quando no começo da pandemia de Covid-19, começou a se ter muito debate e muitas questões envolvendo desinformação, e muita desinformação também contra políticos, né? Então, houve ali um movimento para se estabelecer algum tipo de regulação visando combater a desinformação, né? E, na época, o PL ele foi proposto, na verdade, várias vezes, foi proposto tanto na Câmara quanto no Senado, pelo Felipe Rigoni, pela Tabata Amaral e pelo senador Alessandro. E o texto, inicialmente, ele era um texto muito voltado, de fato, à questão da desinformação e do que a gente chama de fake news, né? Por isso que ele ficou conhecido posteriormente como o PL das fake news. Ele foi proposto um pouco no calor do momento das discussões sobre os riscos para o processo eleitoral e para a integridade do debate público de conteúdos que seriam falsos, um pouco também no calor do momento ali de ataques que alguns políticos estavam sofrendo, e ele tinha um texto que era bastante controverso, porque ele estabelecia algumas responsabilidades nas plataformas para exigir que elas removessem alguns tipos de conteúdo ou contas. E, de certa forma, isso colocava em risco a liberdade de expressão, porque podia fazer com que as plataformas removessem mais conteúdo do que, de fato, fosse lícito. Isso era uma época em que o equilíbrio de forças na Câmara e no Senado era um pouquinho diferente do que é hoje, né? Isso. Mas aí eu te pergunto, quais são os pontos ruins e os pontos que valem a pena nesse projeto? Assim? O que é que tem de bom e de ruim? Então, atualmente, acho que vale falar que o projeto ele era muito controverso, tinha muitos pontos com riscos à liberdade de expressão e privacidade no começo. No entanto, ao longo do tempo, né, foi se construindo um diálogo com a sociedade civil e com outras organizações do setor, e o projeto hoje ele é muito mais uma proposta de regulação de plataformas, no mesmo movimento que vem acontecendo ao redor do mundo. E, nesse sentido, é muito positivo que seja um diálogo para a regulação de plataformas, que olhe para a transparência, que olhe para direitos dos usuários no momento de retirada de conteúdo, informação para o usuário, direito de fazer algum tipo de recurso, apelação. Né? Eu acho que ainda existem alguns pontos preocupantes no projeto, como, por exemplo, imunidade material parlamentar, que é estendida para as redes sociais. Então, ainda que, no primeiro momento, o propósito disso seja garantir, de certa forma, ali, que o que o parlamentar diga no exercício de suas funções não seja cobrado de forma civil ou penal, isso coloca um risco de que isso vá ser interpretado pelo judiciário, ou mesmo pelas plataformas, ou, enfim, por outros atores, como
um impedimento para que se haja sobre discursos potencialmente danosos, discursos violentos, que incitem à violência, etc. Esse é um dos pontos de preocupação, né? Eu acho que o segundo ponto de preocupação é logo no final do projeto, onde se tem uma referência a conteúdos jornalísticos, em que de última hora, assim, nos últimos debates do projeto, entrou ali um artigo para considerar esses conteúdos como protegidos por direito autoral e exigir um pagamento das plataformas. Esse é um debate que foi feito na União Europeia e que teve muita controvérsia e que ele não foi construído no Brasil, ele não foi construído com participação da sociedade civil, ele entrou ali de último momento. Há riscos muito grandes para a liberdade de expressão e mesmo para a liberdade criativa, né? Ou mesmo para a circulação de informação, que se atribua um direito autoral ali sobre esses conteúdos e eles, de alguma forma, sejam barrados pelas plataformas, etc. É um debate que precisa ser feito com mais acúmulo e com mais participação de outros atores. E eu acho que um terceiro ponto que eu destacaria é logo no começo do projeto, né, em que se iguala as plataformas a meios de comunicação social. Né? No artigo, o propósito um pouco é que essa igualação seja feita para questões de uso indevido de meios de comunicação social, seguindo um pouco a linha de uns julgamentos do TSE que já vinham entendendo isso dessa forma. No entanto, isso pode trazer algumas problemáticas, dependendo de como isso foi interpretado, considerando que, diferentemente de meios de comunicação social, que tem ali um poder editorial, que controlam o que é escrito e o que não é, as plataformas, elas são intermediários, né? E quando é exigido delas que elas controlem algum conteúdo, isso sempre traz riscos para a liberdade de expressão, porque elas podem acabar removendo conteúdos de certa forma controversos, ou que sejam lícitos, ou que estejam ali naquele limiar, para evitar qualquer tipo de responsabilização. O projeto ainda está em tramitação e ele pode sofrer alterações, claro, mas como a gente não pode fazer esse exercício todo de futurologia, mas a gente pode pensar pelo menos com o que está posto. Então, da maneira que ele vem sendo apresentado, quem quer e quem não quer que ele seja aprovado desse jeito. Josimar, eu diria que ele era um projeto que ele encontrava mais resistências há um tempo atrás, né? Eu acho que os esforços dos últimos tempos na Câmara, do relator Orlando Silva, fez com que fossem sendo construídos alguns consensos no projeto com vários grupos, né? Hoje ele é um projeto, por exemplo, que ele tem uma receptividade muito mais positiva na sociedade civil, a abordagem dele em termos de regulação de plataformas, né? De estabelecer alguns parâmetros, estabelecer regras de transparência, garantir alguns direitos para os usuários. É uma discussão que está sendo feita no mundo todo e que a gente precisava fazer aqui. Isso é muito positivo. Tem deveres para atores públicos lá que são muito importantes, né? Que as contas deles estejam submetidas aos princípios da administração pública, que eles não possam bloquear, por exemplo, jornalistas por questões de acesso à informação, né? Então, eu diria que hoje ele é um projeto que tem menos resistências em vários setores do que ele tinha há um tempo atrás, né? Eu acho que ainda tem esses pontos problemáticos que parte da academia e da sociedade civil que dialogam com o tema estão buscando construir um debate para que isso seja, de alguma forma, se chegue a outros consensos, que isso seja melhorado, né? Por outro lado, há alguma resistência, né, de certas empresas pelo que se vai exigir delas ou o que seria possível em termos de produtos ou não, né? Mas eu diria que hoje ele é um projeto com mais convergência do que ele era, por exemplo, há um ano atrás. Você já falou da imunidade parlamentar e se abrangendo até as mídias sociais, mas eu te pergunto se esse projeto tem algum outro caráter ou tem algum caráter protetor dos parlamentares, até por ele estar sendo gerido dentro do Congresso. Eu diria que não exatamente, porque ele, na verdade, tem toda uma seção sobre a atuação do poder público, em que ele, na verdade, também estabelece deveres sobre contas de agentes públicos, né? E isso é muito importante, a tutela do agente público e os deveres que eles têm quando eles estão se comunicando em redes sociais, né? Então, nesse sentido, o projeto ele traz avanços muito positivos. Né? O projeto ele estabelece algumas outras coisas positivas também, que quando houver algum tipo de remoção de conteúdo em contas de agentes públicos, que isso fique identificado na conta que o conteúdo foi removido, isso em termos de transparência é muito positivo, né? Ele traz algumas
previsões relativas a procedimentos para caso agentes públicos sofram algum tipo de sanção, para que eles possam pedir a restauração de conteúdo da conta. Em termos de agentes públicos, a maior preocupação mesmo vem com relação à extensão da imunidade parlamentar, que cria um espaço aí de interpretação que pode acabar protegendo discursos muito danosos. Eu fiquei muito impressionado quando eu abri, algumas semanas, a pesquisa do Google, e estava lá uma frasezinha bem pequenininha na parte de baixo. Você deve saber que já era a expressão do Google, assim, se posicionando contra. Eu não lembro qual era a frase, mas era um posicionamento dele. Então, por que o projeto de lei 2630 teve tanta rejeição, para não dizer campanha contra, né, por parte das plataformas? Josmar, acho que por vários motivos. Primeiro, tem uma resistência muito grande a esse artigo no final do projeto de remuneração de conteúdo jornalístico. É um ponto que as plataformas bateram muito de frente na União Europeia e elas estão batendo de frente agora. Tem muitas questões que envolvem alterações de produto ou abertura de dados que muitas vezes as plataformas não abrem e que vão exigir alguma reestruturação delas, né? E por esse motivo, muitas vezes as plataformas são resistentes a esses pontos. Existem alguns pedidos ali de dados que as plataformas resistem. Existe uma disputa sobre quais plataformas esse projeto vai incidir, sobre como se define mecanismo de busca, sobre quais são as responsabilidades de cada um desses atores, que existe uma disputa aí no mercado contra alguns dos termos desses projetos. Muita coisa em questão no jogo, né, nessa balança, assim. Então, que tipo de problema a indústria desinformação? Agora a gente está pensando lá do outro lado, aí a gente inclui gabinete do ódio, inclui tudo que vier nesse pacote. Que tipo de problema a indústria desinformação, das fake news, né, deve ter com o PL 2630? O que é que eles vão ter de problema? A dor de cabeça deles vai ser qual? Eu diria que, ao trazer mais transparência, o projeto ele cria mais condições de se combater a desinformação e de se ter mais conhecimento sobre como as coisas funcionam. Existem algumas regras de transparência sobre contas automatizadas, que é muito importante nesse sentido, para combater usos inautênticos de contas em plataformas de rede social, né? Eu acho que existem regras ali sobre remoção de conteúdo e sobre transparência nesse processo, que são muito importantes para garantir um espaço mais saudável, mas eu diria que em termos de desinformação, né, da indústria da desinformação, eu acho que esse é um passinho ainda muito pequeno, que ele chega ali na estrutura e busca trazer mais transparência, criar mais responsabilidade, tutelar os atores públicos, os agentes públicos. Eu acho que esse é um passo importantíssimo, porque muitas vezes campanhas desinformativas ou de ódio são conduzidas por agentes públicos. Transparência sobre publicidade, isso é algo muito importante para a desinformação. Mas, ao mesmo tempo, né, considerando que desinformação é uma questão multifacetada, se necessita de outras medidas de outras áreas, e o PL ele seria um passinho nesse sentido apenas. Finalzinho do primeiro bloco, eu vou deixar uma questão, a gente vai pensando nela para o próximo bloco. Na sua opinião, qual deve ser o caminho que ele deve seguir e na sua opinião mesmo, assim, se existe alguma possibilidade de ter algum efeito na eleição desse ano? A gente faz uma pausa rápida, o Opinião Pernambuco volta já. A gente está falando da PL 2630, a PL das fake news. Olá, estamos de volta com a Opinião Pernambuco, e quem está aqui com a gente é Heloísa Massaro, advogada e diretora do Internet Lab. Você tinha deixado uma perguntinha para ela no bloco passado. Assim, qual deve ser o caminho que esse projeto deve seguir até ser aprovado? E se existe alguma possibilidade de ser aprovado, ter efeito ainda nas eleições deste ano? O PL 2630, ele teve um requerimento de urgência que foi votado há praticamente um mês atrás, né? A expectativa na época era que, se votado o requerimento de urgência, o projeto ia tramitar rápido na Câmara, voltar para o Senado e, com isso, para a sanção presidencial, né? Acontece que, por falta de acordo em alguns pontos ali do projeto, aconteceu que o requerimento de urgência não foi aprovado. Com o fato do requerimento de urgência não ter sido aprovado, eu acho que aí vale um parênteses, né? Quando o requerimento de urgência é aprovado no Congresso, o projeto ganha prioridade sobre outros projetos e ele passa a ser votado direto no plenário. Ele não precisa passar por todo o procedimento das comissões, né?
Como o requerimento de urgência foi negado, o projeto agora precisa passar por todas as comissões. Então, o projeto está indo para as comissões. E esse acaba sendo um procedimento bem mais longo. Assim. E considerando que a gente está em ano eleitoral, o projeto andar depende muito da vontade dos próprios parlamentares de andar com esse projeto ou de outros. Né? E a gente está muito perto da campanha eleitoral. Né? A campanha eleitoral começa daqui a 4 meses, a menos de 4 meses, né? Lá em agosto. E é muito difícil, de certa forma, que se ande tão rápido com esse projeto, né, para que ele seja aprovado a tempo. Eu acho que existem 2 cenários possíveis, né? Um é que esse projeto vai, de fato, seguir pelas comissões ou por alguma comissão especial, e daí, com isso, vai ser uma tramitação mais longa, e eu acho muito difícil ele ter efeitos nas eleições, né? E um segundo ponto, um segundo cenário, seria caso se votasse um novo requerimento de urgência, né? Mas aí isso também depende se há disposição e se há acordo dos parlamentares para isso, né? Eu, pessoalmente, não vejo esse projeto tramitando tão rápido, sendo aprovado a tempo das eleições, e mesmo se aprovado, muitas das medidas ainda demandariam, de certa forma, uma adequação ali das plataformas, né? Então, eu acho que isso é uma discussão para depois das eleições. Vamos tentar dar um passo atrás e tentar ver a questão um pouco mais de maneira global a respeito da desinformação. Aí eu te pergunto, como é que você avalia, na sua opinião também, mais uma vez, como é que você avalia a ação do judiciário? O judiciário aí, o STF, o TSE, no combate às fake news. Só pontuando, adianta ter legislação e o judiciário não ter estrutura nem vontade para fazer esse combate? O judiciário se preocupa em fazer o combate à desinformação contra si, mas não combater a desinformação como um todo. Qual é a sua opinião? Eu vou falar, acho que principalmente do TSE, né? Eu acho que o TSE, e eu acho que esse é um movimento muito interessante do TSE no último ano. O TSE tem estado muito preocupado com a desinformação contra o processo eleitoral, né? Eu acho que vale um parênteses aqui que desinformação não é um conceito que existe consenso sobre o que é desinformação, o que não é desinformação. Esses limites são muito difíceis, né? E quando a gente fala do fenômeno em si, ele envolve tanto o fato de que a gente descentralizou a comunicação, quanto a falta de confiança das pessoas no jornalismo da ciência, quanto afetos, o fato de que as pessoas buscam, de certa forma, ter mais agência, serem mais ativos no processo de produção do conhecimento, envolve ideologias, envolve alinhamentos políticos eleitorais, enfim, uma série de questões, né? E eu acho que é interessante, uma das formas interessantes de olhar para o fenômeno é para ver estratégias ou movimentos ali de deturpação do debate público, quando se tem operações ali, de certa forma, estruturadas para buscar deturpar ou direcionar o debate público para um lado que ele não estaria acontecendo naturalmente, né? E daí, pensando em judiciário, né, já é algo difícil para o judiciário atuar nesse cenário, porque isso envolve muitas coisas, né? O que o judiciário faz muitas vezes em casos onde há conteúdos falsos que sejam muito evidentes contra alguém ou não, você tem crimes contra a honra, né? No âmbito eleitoral tem as regulações sobre fato sabidamente inverídico. Mas voltando ao Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que nos últimos tempos o TSE esteve muito preocupado com operações ou estratégias de desinformação contra o processo eleitoral. E pensando que a gente está há alguns meses, né, das eleições gerais, essa é uma preocupação de fato muito importante, né? Garantir a integridade do processo eleitoral e evitar que haja qualquer descrédito quanto à legitimidade desse processo, né? E nesse sentido, o TSE tem aberto algumas vias de diálogo com diversos atores, então, com os termos de acordo de cooperação com as plataformas, né? E nesse sentido, há algumas coisas muito interessantes, porque o TSE passa a ter um canal de denúncia direto para as plataformas. Isso não significa que elas removam só porque o TSE denunciou, elas vão remover se isso for contra os termos de uso delas, mas aí vale adicionar que todas essas plataformas têm implementado, né, ou a grande maior parte delas, políticas de integridade eleitoral. Então, isso é um aspecto positivo. O TSE tem feito diálogos com a sociedade civil e com outras instituições, tem buscado abrir um pouco
garantir mais transparência sobre o processo eleitoral, eles têm um observatório, uma comissão de transparência, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito positivo, né? Um outro ponto de atuação do TSE, que eu acho que vale mencionar, também relacionado, né, à integridade eleitoral, é que a gente viu 2 julgamentos recentes no TSE que apontam para uma atuação mais incisiva contra a desinformação relacionada ao processo eleitoral. O primeiro foi no julgamento, né, de um deputado que foi cassado porque logo depois da votação, ou antes mesmo de fechar as urnas, né, lá no finalzinho, ele fez uma live numa plataforma no qual ele questionava a legitimidade do processo eleitoral. O TSE considerou isso abuso de meios de comunicação e cassou a chapa, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele já está dando um aviso sobre como as figuras de abuso do direito eleitoral podem ser aplicadas, né? E um segundo ponto foi no próprio julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão, que apesar do TSE ter considerado que não há indícios, né, de ligação da chapa com as questões de disparo em massa, ele deixou um aviso de que em 2022 essas questões serão avaliadas, né, com mais rigor, né, quando tiver indícios de grandes processos de desinformação contra um outro candidato. Ainda analisando o papel de cada um, vamos para a mídia agora, né? Como é que por um lado, a gente tem, por exemplo, uma forte atuação do jornalismo em esclarecer, digamos, a importância da vacina. Por outro lado, a gente tem uma ação muito, vou usar medíocre, para não usar outra palavra, em decisões políticas como o impeachment da presidente Dilma. Então, como é que você vê o papel da grande mídia no combate à desinformação? Então, Josmar, essa é uma questão, de fato, bastante complexa e que eu acho que é muito importante quando a gente está pensando em desinformação, porque uma parte do fenômeno da desinformação tem a ver com a queda de confiança das pessoas no jornalismo profissional, né? Aos poucos as pessoas vão perdendo a confiança, se questiona ali no enviesamento. Isso, de certa forma, né, vem um pouco muito de atuação política de alguns veículos, né, de enviesamento de algumas matérias e reportagens ali, né, na cobertura. E eu acho que existe, né, ao mesmo tempo que existe um papel da mídia de continuar informando, eu acho que existe um papel da mídia que precisa ser cumprido, que é de reconquistar a confiança da população e dialogar mais proximamente, né? Eu acho que o jornalismo, né, com o tempo ele foi se distanciando da população, né, foi criando esse espaço que contribuiu para essa queda de confiança, né? Então, eu acho que existe um papel aí mesmo de reganhar essa confiança, né, como parte mesmo do processo de combater a desinformação, né, de promover a informação, porque uma das coisas que a gente observa nos estudos no Internet Lab é que a linguagem de checagem de fatos, né, checar fatos, checar fonte, ela é espalhada por todos os espectros políticos, né? Independentemente do espectro político, a pessoa sabe que é importante checar fonte. A questão é qual é a fonte e qual é o ecossistema de informação que cada pessoa está inserida e que cada grupo está inserido, né? E isso tem muito a ver com o fato de que as pessoas foram perdendo confianças em alguns veículos de comunicação, né? Em algumas estruturas do jornalismo. Então, acho que existe aí um trabalho de reconstruir mesmo esse processo de produção de conteúdo e de informação jornalística. Você já fez uma tradução muito boa do projeto de lei 2630 que a gente está discutindo, como sendo uma questão de regulação de plataforma, né? E aí, eu te pergunto até que ponto essa questão de regulação de plataforma está relacionada a uma guerra para o mercado, né? Entre as grandes plataformas e a grande mídia nacional. Porque os meios de comunicação tradicional, por exemplo, eles estão batendo forte nessas empresas por conta do uso da informação, já que as plataformas, teoricamente, não geram conteúdo, ainda tem a questão dos impostos que cada um tem que pagar. Você está entendendo? É uma questão de mercado, tá muito viva essa questão de mercado. Existe, de certa forma, um conflito ali, um antagonismo entre os veículos tradicionais e as novas plataformas, né? Eu acho que é importante, nesse sentido, saber que a gente está passando por uma transformação e por uma transição. A gente não vai ficar na mídia de massa para sempre, né? A gente estava no cenário de mídia de massa, né, com comunicação de um para muitos, né? E a gente está entrando num cenário um pouco mais descentralizado com novos atores. Eu acho que tem um esforço aí de reconstruir essa relação, porque existe de fato uma disputa para onde está indo o dinheiro da publicidade, etc.
né? Mas a gente não consegue voltar atrás e voltar ao tempo da mídia de massa. Eu acho que a gente precisa reconversar como tudo funciona melhor assim. A Opinião Pernambuco está encerrando. A gente agradece a presença da advogada Heloísa Massaro, diretora do Internet Lab. Se você quiser rever essa e outras entrevistas do nosso programa, vai lá no YouTube e pesquisa assim, Opinião Pernambuco 2022. Você encontra uma playlist com todos os programas do ano. A gente fica por aqui. Até um próximo programa.